Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Eu estou muito feliz de vocês estarem aqui comigo, tá bom? Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, curtam, comentem e compartilhem esse vídeo. Ajude o nosso canal a ganhar engajamento e chegar a mais pessoas, para que elas também possam ver esse tipo de conteúdo. Não se esqueçam também de se inscrever nas nossas páginas do Kawaii e no TikTok, que vão estar aqui desse lado da tela, tá bom? Estamos lendo Futuro Espiritual da Terra. Estamos no capítulo 19 da segunda parte. Este livro é composto por duas partes, tá? Homem ou mulher? Encerrados os trabalhos da noite, estávamos com amigos queridos em plena saída de uma instituição espírita de grande cidade, quando nos deparamos com um fato bastante frequente e sobre o qual seria importante tecer algumas considerações, pois tinha relação com nossas atividades espirituais. Sob a nossa vista, tínhamos um casal de homoafetivos, e como este é um tema muito debatido atualmente, seria interessante refletirmos um pouco dentro do assunto. Clarencio, vendo o casal se afastar, pediu para que o acompanhássemos em suas observações sobre o mundo em processo de regeneração. Aos poucos, o casal foi se sentindo mais livre para atitudes de carinho e afeto, e dirigiu-se para uma comemoração em um local de encontros e lazer característico de casais homossexuais, em que se sentiam mais à vontade, já que ali não encontravam tantas resistências ou críticas. Observando atentamente o ambiente, Clarencio falou: Veja, André, como ainda nos encontramos debaixo de uma realidade social em pleno processo de transição, que afeta vários aspectos nos quais o homem atua, destacando aqui os relacionamentos amorosos. Devemos a esses trabalhadores espíritas o maior respeito e carinho em função da seriedade e dignidade com que assumem suas responsabilidades na vida, bem como a todas as criaturas em suas escolhas, principalmente no âmbito da busca afetiva, que está estreitamente ligada ao aspecto sexual, nas condições atuais de evolução, tanto para homossexuais quanto para héteros. Se a felicidade é um estado ainda distante para a maioria de nós, é porque ela está até então associada ao prazer, que se torna base para muitas pessoas se sentirem realizadas e felizes. Vendo os casais que trocavam carícias e carinhos e outros que simplesmente mantinham um bate-papo alegre e descontraído, Clarencio continuou suas observações com um sentimento de profunda reverência. Sabemos que o trabalho de adaptação ao corpo e as transformações pelas quais essa estrutura deve passar para expressar melhor a inteligência individualizada fará com que as características do campo material sejam modificadas no tempo, aproximando-se gradualmente de suas qualidades reais. Hormônios, predisposições psicofísicas, funções biológicas, expressões personalísticas, condicionamentos diversos, papéis sociais exercidos nas funções de mãe, filho, pai, profissão, homem e mulher. Todos esses fatores são expressões do estado atual da sociedade, que precisa ajustar-se a novas funções para que no amanhã a organização e as atividades sejam outras. Romper com tradições, condicionamentos e características da retaguarda é uma luta presente em todos os quadrantes do planeta. Podemos afirmar claramente que hoje o mundo é dividido em 3 grandes grupos: os homens, as mulheres e as pessoas com características entre essas duas disposições mentais e físicas, chamados na atualidade de homossexuais. Este, na verdade, é um dos aspectos para fixar as características do homem futuro, que não ficará subordinado às posições dessa trindade, homem, mulher, homossexual. No restabelecimento do equilíbrio da arquitetura humana, chegará o dia em que as características do homem serão a harmonia desses 2 polos, e o ser não será nem homem nem mulher, mas espírito no uso equilibrado das forças criadoras. A maioria das criaturas que hoje passa por essas expiações e provas se apega muito mais ao uso de suas energias sexuais que à funcionalidade corporal em si. No futuro ultrapassarão esse marco e imprimirão no orbe um grau maior de respeito na relação afetiva. Nessa realidade, a reencarnação de um ser com características acentuadamente femininas em um corpo masculino, ou vice-versa, não terá lugar, pois o espírito regerá as forças hereditárias recebidas e determinará o sexo conforme sua natureza íntima. Nas atuais circunstâncias da existência, o plano superior utiliza desses desafios para causar um escândalo nas estruturas enfermiças do preconceito, do machismo e de tantos comportamentos extremistas. Muitos dos espíritos
Nestas experiências pediram-nas como provas e outros sofreram sua imposição dentro da lei de causa e efeito para promover experiências de aprendizados, resgates e ajustamentos. Ao mesmo tempo servem como instrumentos para o desenvolvimento do respeito, que deverão de existir para todos os aspectos da relação entre os seres, a fim de que a aceitação em relação ao outro e a si mesmo seja a base da fraternidade que regirá a vida comunitária. Romper barreiras do preconceito dos pensamentos fechados e constatar a realidade do espírito sob a influência das células físicas mostra que o ser é mais importante que o seu corpo físico e seus conceitos. Mas como ficam os comportamentos violentos e os crimes ligados à homofobia que têm aparecido com tanta frequência nos noticiários da Terra? Não são diferentes de outros tantos crimes anunciados nos meios de comunicação que apresentam o mesmo fundo de intolerância em relação às diferenças, sejam políticas, raciais ou outras tantas. Qual é a diferença desse comportamento agressivo, ainda predominante em irmãos mais primitivos, em relação aos casos de violência sexual em crianças ou de agressão contra mulheres? Não são todos desvios espirituais? Os tempos de renovação chegaram, em que a sementeira de ontem convida a mudanças de hoje, aqueles que foram motivo de escândalo e que são chamados pela lei a refletirem sobre suas escolhas e a observarem suas tendências. Graças à capacidade de os corações endurecidos do passado se sensibilizarem à dor, os agressores de ontem passam por essas experiências, solicitadas por eles mesmos, para sentirem na própria pele o que fizeram ao outro. Muitos perguntarão apressadamente se é necessário pagar pelo crime que se cometeu para evoluir, como se Deus fosse um carrasco antes de ser pai, um vingador e não um educador. Precisamos esclarecer que a maioria pede experiências semelhantes, com objetivos educacionais e não punitivos. Aprende assim a não fazer com o outro o que não gostaria que fizessem a si mesmos. Não estamos debaixo de uma lei fria, mas sim de uma ação amorosa e justa. Muitos desses irmãos inconsequentes, que seguem seus próprios impulsos e anseios, parecem ser peças de cumprimento da justiça, em desígnios preestabelecidos pelo plano superior. Mas isso não é verdade. Eles seguem a força da sintonia de atração, em que a ignorância educa a ignorância, como pedras que se atritam a fim de se transformarem para propósitos mais úteis. Entidades mais lúcidas, mas ainda ligadas ao mal, tentam induzir as mentes brutas em suas intenções infelizes e assim dominá-las, criando um ambiente psíquico vibratório que atrairá pessoas que precisam passar por essas expiações, decorrentes de agressões semelhantes executadas por elas no passado, com o intuito de se sensibilizarem e nunca mais fazerem o mesmo com ninguém. É lógico que essas ocorrências são mais complexas e detalhadas do que essa abordagem rápida de nossos apontamentos sobre a lei de ação e reação, que, para ser compreendida em profundidade, exige estudo apurado. Aproveitamos esse tema para refletir sobre as transformações biopsíquico-espirituais que devem ocorrer para a fixação dos caracteres do homem do amanhã. A espiritualidade maior está utilizando lutas edificantes relacionadas às readaptações sexuais das criaturas para mudar aquilo que precisa evoluir. A sabedoria de Deus sempre aparecerá acima das experiências espirituais e físicas que servem para o desenvolvimento da inteligência. Quando todos esses seres estiverem caminhando pelos trilhos retos da evolução, verão que tudo isso que antes chamava a atenção e causava constrangimento foi necessário e não guarda importância pelo modo como eram evidenciadas, compreendendo a transitoriedade destas pela edificação de sua liberdade real. As experiências humanas com os órgãos do corpo físico e sua funcionalidade deixarão de ter a importância que tinham e precisavam ter em certo período para que os valores venham a florescer na intimidade mortal. Clarencio calou-se observando nossos amigos espíritas que lutavam pelo bem por meio do auxílio ao próximo e abraçavam tarefas de responsabilidades nobres, em que seus esforços são tão iguais quanto aos de seus irmãos heterossexuais. Em se tratando de espíritos na condição humana, todos trazem os mesmos anseios de felicidade e as mesmas limitações e tendências do passado, e ninguém possui algo que os caracterize como especiais ou exclusivos para destacá-los entre si. Todos buscam as mesmas conquistas, mas tropeçam nos mesmos obstáculos dentro da estrada chamada eternidade.
O céu e o inferno são escolhas de cada um que os procura, e deles se alimenta em forma de substâncias específicas. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até mais.